Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área. Começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 25 de agosto de 2026. Estamos na terça-feira, à noite, por volta das 11h48. Começando pelo calendário econômico, mais cedo tivemos aí de relevante resultado da confiança do consumidor referente ao mês de agosto, estado abaixo da previsão de 90,3, não foi suficiente para trazer aí um certo pessimismo aqui nas três principais bolsas, todas tiveram aí uma ligeira recuperação, S&P alta de 0,32, Dow Jones alta de 0,30 e Nasdaq alta de 0,64. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí no diário uma queda de 0,57, indo em desencontro aí com as três principais bolsas. Neste momento, para nós, preço a mercado 79.083 dólares. Então, vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós fizemos aí algumas identificações importantes. A primeira que foi apresentado aí de volume comprador no domingo, né, superando os vendedores de sábado. Na segunda-feira também tivemos aí um volume comprador expressivo. Nossa grande expectativa era a aproximação da nossa resistência na região dos 82.800 e sabíamos que haveriam três possibilidades diante deste cenário. A primeira colocada, formação de um topo descendente, fazendo alusão a esse topo anterior, um topo mais baixo, topo duplo na região paralela à resistência e um topo ascendente, que era o que a gente mais almejava, justamente porque poderíamos quebrar a estrutura descendente que vem sendo delineada aí de forma periférica. Então, quando a gente aumenta o tempo gráfico, a gente observa aí uma estrutura descendente, né? E o mercado, caso fosse buscar acima da resistência, poderíamos quebrar essa engrenagem, né, e passar a construir algo ascendente, né, pessoal, visando aí o longo prazo, médio e longo prazo. Então, nós basicamente ainda estamos no meio do caminho, obviamente, temos uma certa vantagem em relação à formação do topo descendente, porque nós não conseguimos de fato nem alcançar a resistência aqui na região dos 82.830, pessoal. Nós não chegamos, né, basicamente na marcação, então vai prevalecendo aí a possibilidade de um topo descendente, um topo menor do que esse anterior. Outro ponto que me chama bastante atenção, pessoal, e a gente precisa estar ligado daqui em diante, foi o volume apresentado no fechamento do dia de hoje, pessoal. Nós tivemos aí o volume vendedor sobressaindo os compradores no dia de ontem. E a gente sabe que volume pode induzir tendência. Então, teoricamente, é um ponto muito ruim, justamente porque os vendedores, né, acabaram sobressaindo aí no dia de hoje. Então, a gente já percebe os compradores tentando aí uma eventual reação ou até mesmo um ensaio na busca, né, pelo topo anterior, a máxima feita aí na madrugada de hoje, né, pessoal? E a gente percebe inclusive, né, os compradores recusando o preço na média de 20 períodos em 4 horas. Então, mais uma vez a média aí sobressaindo, né, as boas referências nas quais nós utilizamos aqui em nossas análises. Então, pessoal, sendo bem sincero com vocês, particularmente vejo bastante complexidade aí ao que tange, né, os compradores, pelo menos neste primeiro momento, buscarem níveis mais adiante, tá? Inclusive ali na própria resistência demarcada por nós, principalmente em virtude do que foi apresentado aí de volume vendedor no dia de hoje, né? Um volume superando aí
os compradores no dia de ontem, né? Inclusive com uma formação de candlestick bem próxima de um martelo invertido, né? Ou estrela cadente. Então, teoricamente, é um candlestick com padrão de força. Evidentemente, né, eu fico com um pouco de receio, porém, o mercado sempre muito dinâmico, pessoal, e soberano. Nós não sabemos, né, se teremos aí eventos externos, né, principalmente vindo lá dos Estados Unidos, que possam impactar aqui, né, o mercado cripto no geral. Então, a gente está suscetível a isso, né, como nós não temos informações privilegiadas, a gente precisa analisar o que temos em mão, né, e basicamente só o que está no gráfico, tá, pessoal? Então, assim, muita cautela neste momento. É óbvio que o cenário aí de médio prazo, inclusive para o mês que vem, com a possibilidade de aprovação da Lei Cleard, a gente pode ter novamente uma onda de otimismo, né? Volume adentrando no mercado. Mas vamos seguindo aqui, devagar e sempre, né, a missa diária, o arroz com feijão. Então, vamos analisar de forma bastante fria, né, com bastante clareza, que o cenário pode favorecer, pelo menos neste primeiro momento, né, talvez aí uma eventual, né, correção, um respiro do mercado em virtude, né, pessoal, da esticada do preço aí, né, os compradores atuando fortemente desde o dia 17, né, então são vários dias aí, basicamente, né, um movimento verticalizado, natural, né, mesmo que haja aí uma eventual correção, né, para em um futuro próximo a gente novamente engatar a primeira marcha, né, e buscar níveis superiores. Então, acho que o primeiro ponto a analisar como teremos aí o fechamento deste candlestick atual em 4 horas, pessoal. Então, é imprescindível que se mantenha, né, essa estrutura vigente ou algo próxima disso, né, observando já que o volume comprador, né, já vem mostrando aí uma certa fragilização. Prescindível reduzir tempo gráfico, analisar se teremos uma estrutura ascendente, né, para um ensaio, né, da busca desse topo anterior. E aí é o que eu falei, pessoal. A gente precisa aí de algum fator externo, algo que possa, né, trazer demanda, né, interesse institucional por Bitcoin, porque pelas evidências que estão sendo mostradas neste momento, né, a vantagem está na mão dos vendedores, né? Então, quando eu falo do ensaio, né, pela busca aí a essa região aí dos 81.300, pessoal, né, seria adentrando um fator externo, né, para a gente conseguir um movimento, né, verticalizado aí em blocos, né, para a gente conseguir suprir a região dessa resistência. Eu acho que somente através disso teremos um cenário favorável. Eu acho que caso contrário seria mais um ensaio de aproximação para posteriormente, né, os vendedores voltarem à atuação para utilizarmos, né, novamente a média de 20 períodos em 4 horas como ponto de decisão. Neste momento, para nós, ela está em 78,060. Então é imprescindível que acompanhe ao longo das horas para verificar em qual nível ela estará presente. Lembrando que para a confirmação de rompimento dessa média de 20 períodos, pessoal, haverá a necessidade de 2 candlesticks, ambos com volume vendedor, pelo menos um com característica de força fechando abaixo. Havendo essa confirmação, a gente começa a mirar níveis importantes, né, conflitados, onde poderá haver aí possibilidade de retrações, pullbacks. Começo talvez aqui na região dos 75.600, fazendo alusão onde houve o início aqui desse movimento de alta. Talvez aqui tenhamos pelo menos uma retração, não havendo condicionantes favoráveis aí para um início de alta novamente. A gente começa a mirar pontos mais abaixo, então primeiramente 75.600, possibilidade de retração pullback. Posteriormente, abertura e fechamento desses 2 dias, região dos 73.000, arredondando, e posteriormente a gente tem a média de 20 períodos no diário aqui, pessoal.
para a gente testar proximidade aí dos 71.230, né? Lembrando que seria de fato, né, um nível mais conservador pelo motivo de estarmos, né, um pouco longe do preço a mercado. Então, talvez tenhamos aí alguns embates nesse meio do caminho. De qualquer forma, a gente já vai definindo aí, né, para um futuro próximo, evidentemente, né, o que for sendo desenhado no cenário para nós aí nos próximos dias, tá? Então, acho que basicamente é isso, pessoal. Um dia favorável aos vendedores, somente pela questão do que foi apresentado aí de volume, formação de candlestick, a questão de que estamos próximos a uma resistência importante, né, o que poderia desencadear a quebra de estrutura vigente, né, que está descendente, poderíamos mudar uma estrutura ascendente, normal esse conflito de interesses, e aí vamos ver, quem sabe, se amanhã sai aí alguma coisa importante que possa trazer demanda, interesse institucional, né, porque pelo gráfico vai ficando difícil aqui a situação dos compradores, e aí vamos ver se aparece alguma coisa boa para nós. Caso contrário, vamos seguir aí essas possibilidades, esses ranges, né, os níveis conflitados e basicamente colher todas essas informações para voltarmos amanhã trazendo aí as atualizações. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, né? Vamos ver aí como é que vem esse ensaio pela busca do topo anterior, né? Uma tentativa de aproximação, torcer para que, né, tenha um fator externo aí e possa nos surpreender, justamente porque os vendedores com uma ligeira vantagem em relação aos compradores, tá, pessoal? Então é isso, vamos para o livro aqui, finalizar a análise de hoje. Livro pelo lado dos vendedores, pessoal, pulverizado, um pouco mais de acumulação só lá nos 82 até os 83, pessoal. A gente tem aí, fazendo uma continha de bar, um pouco mais de 25, mais ou menos aí, pessoal, entre 25 a 28 milhões de dólares, tá? Região dos 82 aos 83, então mais ou menos esse range todo aqui, a gente já percebe, né, o potencial conflito de interesses, né? E aí foi o que eu falei para vocês, uma mudança de estrutura macro, né, requer protagonismo, tá? Vamos ver, quem sabe sai alguma coisa para nós aí de notícia, né, agora pela madrugada, amanhã durante o horário comercial, né, para derrubar essa vantagem que os vendedores estão, né, sobressaindo neste momento. Pelo lado dos compradores, livro pulverizado, pessoal, um pouquinho mais de acumulação aqui nos 77.800, quase 7 milhões de dólares, 77.800. A gente está, acho que quase próximo aqui, inclusive, da média de 20 períodos em 4 horas, né? É mais ou menos aqui próximo, pessoal. Por isso a necessidade de confirmação de rompimento, né? Então pode ser que tenhamos aí algum embate antes dessa confirmação, evidentemente. Por isso a paciência como uma virtude, né? Esperar aí os indicativos, os gatilhos para uma melhor tomada de decisão. Mais abaixo, livro pulverizado, um pouco de acumulação uns 75 mil. 75 mil já estaria abaixo aqui do primeiro nível conflitado, possibilidade aí de pullback, né? Mas de qualquer forma, válido trazer que temos quase 9 milhões de dólares a serem comprados ali a este nível, e abaixo pulverizado, bem diluído. Então é isso, pessoal. Livro destrinchado. Vamos ver aí como é que vem o fechamento deste candlestick atual, né? Reduzir tempo gráfico, interpretar se teremos aí um ensaio de aproximação, torcer para que isso de fato aconteça e que tenhamos, né, algo
externo que possa mudar pelo menos esse cenário que vai sendo mais vantajoso pelos vendedores, pelo que foi apresentado, principalmente no dia de hoje e pela questão de proximidade aí com um ponto tão importante aqui no Bitcoin. Fechado, pessoal? Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.